Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum de recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado brilhou pelo lado esquerdo. Velocidade, combatividade, garra e um remate muito forte foram características que o levaram para vários países do velho continente. Venceu 7 títulos nacionais em 3 países diferentes e somou muitas internacionalizações por Portugal. A pergunta, antes do ponto final, quem é? Antunes, obrigado por estares aqui connosco no 00. Obrigado. Se descobrisses este enigma na internet, ias pensar que estavam a falar de ti? Difícil, porque há vários jogadores com esse perfil, e mais hoje em dia existem muitos jogadores, muitos laterais esquerdos. Na minha altura existiam poucos, e eu tive essa sorte de ser um dos poucos que existiam, por isso se calhar não ia acertar nesse enigma. E tu achas que os seguidores do 00 vão acertar ou já se esqueceram de ti? Depende. Haverá aqueles que não se esqueceram e que têm algum carinho especial, principalmente se passei por algum dos clubes que eles apoiam, mas outros eventualmente não me irão reconhecer, porque também foi pouco o tempo que passei aqui no nosso futebol, em poucas equipas. Mas os que me reconhecem são os mais importantes e sempre foram os mais importantes. Sempre me agarrei àqueles que me apoiavam e menos àqueles que não me seguiam de forma positiva, por isso está tudo bem com isso. Eu acho que grande parte vão descobrir que estamos a falar do Antunes, porque tu de facto tinhas uma forma de jogar muito característica, e depois graficamente aqui os nossos editores também ajudam a dar aí algumas pistas. Não metendo a bandeira da Ucrânia, se calhar pode ser que confunda mais pessoas. Ou então se calhar podem não saber que é a bandeira da Ucrânia, exatamente. também. Tu estavas a dizer que havia poucos laterais esquerdos no teu tempo. O que é que te deu para ser lateral esquerdo? É curioso, não fui eu que decidi. Eu quando decido ir para o futebol, eu vou para guarda-redes. Eu começo na formação a guarda-redes, porque eu tinha 2 primos que eram guarda-redes. Um deles jogava no Friamundo, outro deles jogava no Porto, na formação. O meu tio, que tinha uma ligação muito especial com ele era guarda-redes. Tinha sido guarda-redes da formação do Friamundo, depois desistiu e era guarda-redes de torneios da província. E eu, como andava com ele, tinha aquela paixão de me atirar para o chão e levar umas boladas. Então eu comecei a minha aventura no futebol como guarda-redes. E lembro-me como se fosse hoje. Na altura fomos jogar ao Leixões, um dia que chovia muito aqui em Matosinhos, e o nosso lateral esquerdo falhou a esse jogo. Estava a chover muito? Estava a chover muito, exato. Não dá. E não dava, a mãe se calhar não queria que ele se constipasse e falhou. E o treinador na altura, que tinha sido também treinador do meu pai na formação, lembrou-se que tinha um guarda-redes esquerdino, canhoto, e pegou em mim e disse: olha, tu hoje vais jogar ali a defesa esquerda. E o que eu queria era jogar, porque eu era guarda-redes excelente ainda por cima. Queria era jogar e fiz aquele jogo a defesa esquerda. No final do jogo ele disse que eu não voltava a ser guarda-redes, que iria ser defesa esquerda para a minha vida inteira, e assim foi, porque ele é que acertou. Fiz carreira como lateral esquerdo, joguei noutras posições, pontualmente aqui ou ali, em alguns momentos da minha carreira, mas nomeadamente quando o Ruben Amorim queria jogar com 3 centrais. Exatamente, por exemplo. Mas foi graças a esse treinador, o Sr. Andrade, que viu ali, e graças à falta do nosso defesa esquerdo, que viu ali que poderia haver algum potencial, e a partir daí fiquei um defesa esquerdo. Mas foi sempre a jogar com o pé esquerdo? Quando começaste a chutar a bola, nunca foi o outro pé? Não, nunca tinha sido. Pé direito para mim era cego. Esse era para subir o autocarro? Era para subir o autocarro. Depois, ao longo dos anos, foi melhorando um bocadinho, porque o meu pai também me obrigava a utilizar o pé direito em casa, então foi melhorando um bocadinho.
mas nunca utilizei para mais nada a não ser subir o autocarro e fazer um golo sem saber no Santiago Bernabéu. Isso são os melhores às vezes. Exato. Olha, já lá vamos também a esses momentos. Deixa-me ir ao último jogo. Terminaste a carreira no dia 1 de junho de 2025, um play-off de manutenção do Passos Ferreira contra a equipa do Belenenses. Marcas um golo. Sabias que ia ser o último jogo, não podias terminar da melhor maneira? Não, melhor mesmo teria sido só subindo de divisão, mas como eu naquele dia disse, volto a dizer, aquela manutenção foi quase como um campeonato, porque foi um arrastado, um campeonato muito complicado para nós jogadores, acredito que para a direção também, porque o clube estava a atravessar um momento muito, muito difícil, e nós tínhamos construído um plantel que nos queriam vender, que era um plantel para atacar a subida, mas nunca foi, e nós acabamos por fazer um milagre, no meu ponto de vista, porque tivemos uma época muito inconstante em termos de organização, não em termos de profissionalismo dos jogadores, porque ele sempre lá esteve presente, até porque nós, capitães, nunca deixámos o grupo ir abaixo, e então aquele play-off foi muito complicado, e conseguir aquela manutenção naquele momento, para mim e para nós, os jogadores que lá estávamos naquele momento, foi como conseguir uma subida de divisão, porque acreditamos que conseguimos manter um clube numa divisão em que naquele momento se calhar era irreal para aquilo que eram as condições do Passos Ferreira naquele momento. Tu exteriorizaste muito Sim. o teu sentimento. Sim. Tu sentias como porta-voz do grupo que era algo que tinha que acontecer, não era um grito do Ipiranga, mas era algo que se calhar as pessoas não sabiam o que vocês estavam a viver. Sim, porque obviamente que os culpados ou apontam sempre o dedo aos jogadores e aos treinadores, mas nunca sabem o que acontece depois no interior de um balneário ou no interior de um clube, aquilo que gira à volta do clube naqueles momentos mais difíceis. Nunca ninguém tem essa ideia, e a cabeça do adepto é não, vocês são pagos, são pagos para jogar, são pagos para treinar e têm que dar o melhor resultado. E nós fazemos o possível para ter o melhor resultado ao final de semana, porque não há ninguém mais do que nós que queira ter bons resultados no final de semana. Aliás, é para isso que nós trabalhamos durante a semana, senão porque é que nós iríamos gastar o nosso tempo durante a semana se não quiséssemos ganhar ao fim de semana? Não faz sentido. Toda a gente faz isso. Do outro lado há uma equipa a fazer o mesmo. Exatamente, e ainda por cima do outro lado há uma equipa a fazer o mesmo, que trabalha durante a semana, que quer ter o mesmo resultado que nós. Mas há dias que a gente, por muito que rame e que tente, as coisas não acontecem. E depois há essas tais condicionantes que te podem ajudar ou não a conseguir o resultado que tu pretendes ao fim de semana. E nós, durante a semana e ao fim de semana, tínhamos que lutar contra todas essas coisas para depois conseguir um resultado positivo ao fim de semana. E por isso é que eu digo, os meus companheiros nesse ano foram uns heróis, porque aguentaram mundos e fundos e certas coisas que aconteceram lá dentro, inclusive a troca de direção a meio de um campeonato. Foi tudo muito complicado, e mesmo assim nós conseguimos manter um clube num momento muito difícil, em que se o clube descesse de divisão provavelmente iria ser uma catástrofe. Então manter o clube na segunda divisão era como se tivéssemos mantido o clube na primeira, porque conseguimos dar uma esperança mais aos adeptos e ao clube em si, porque é um clube histórico que toda a gente respeita a nível nacional, e por isso para nós foi um grande acontecimento. Infelizmente este ano não conseguiram manter-se na segunda divisão, mas vão ter um campeonato muito complicado, porque uma Liga 3 é muito mais competitiva do que, a meu ver, do que uma segunda liga, com objetivos diferentes. Claro. Mas para quem quer subir divisão ou manter-se na Liga 3 é mais difícil do que
propriamente numa segunda liga, porque tens o campeonato dividido em duas fases e é sempre mais complicado. Antunes, esse ano foi o ano mais difícil da tua carreira. Quando é que tu pensaste que iria ser o último ano? E a minha pergunta de ser o mais difícil é que foi durante a época tu foste sendo sempre muito ativo nas reações aos adeptos. Os adeptos apontaram sempre muito o dedo a vocês e essencialmente a ti, por seres uma figura importante do clube. Foi o ano mais difícil de tu viveres desportivamente por toda esta situação? Não foi o ano mais difícil, foram os anos mais difíceis da minha carreira. Estes últimos? Os últimos anos que eu passei no Passos Ferreira foram os últimos anos mais difíceis da minha carreira. Não só porque obviamente apontavam-me muito o dedo a mim, mas faz parte do futebol e está tudo bem. Agora, se eu acho que era merecedor disso, não, nunca achei que fosse merecedor disso, porque eu fui para o Passos Ferreira por vontade própria, não porque não tinha mais nada. Eu saio do Sporting com um ano de contrato ainda, saio do Sporting com outros clubes interessados na minha ida para esses clubes, inclusive fora, e eu, por vontade própria, vou para o Passos Ferreira. E não vou para o Passos Ferreira ganhar mundos e fundos como acreditavam que eu ganhava. E depois alguns vieram a saber que o Antunes era dos jogadores menos bem pagos do plantel, porque eu não fui para o Passos para ganhar dinheiro, nunca fui. Aliás, eu fui, muitas das vezes que fui para o Passos, fui sempre a custo zero, sempre por vontade própria, e dessas 3 vezes que fui para o Passos, eu fui vendido 2 vezes, e nunca pedi nada ao Passos para me oferecer. Obviamente que me ofereceram sempre muitas condições e muito carinho, e a minha volta para lá foi muito porque fui sempre muito acarinhado nas 2 vezes que tinha passado anteriormente para lá. Acredito que se calhar se soubesses que ias passar o que passaste, não teria ido e teria acabado a minha carreira de outra forma, mas não estou arrependido, porque não se morre de arrependimento. Claro. E tu decidiste? E eu decidi, está decidido. A achar que ia correr tudo bem, claro, naturalmente. Claro, exatamente. E o meu primeiro ano correu bastante bem, porque tínhamos uma equipa bastante capaz e conseguimos fazer ali um campeonato engraçado. Ainda conseguimos vencer ao Tottenham numa Conference League. Ou seja, foi muito bom. Os 3 anos seguintes que lá passei não foram tão bons, mas foi uma decisão que eu tomei, como tomei outras durante a minha carreira, que se calhar agora não teria tomado de forma diferente, mas a gente tem que tomar a decisão naquele momento e não tem que se arrepender. Se o fazia de outra forma, obviamente. Se foram anos difíceis, muito, e foram eventualmente os anos mais difíceis da minha carreira, e eu acabei o ano passado, mas já tinha pensado acabar no ano anterior, justamente por causa disso, porque eu nestes últimos anos que passei da minha carreira no Passos Ferreira não era só jogador de futebol. Eu era um gestor de balneário, eu era um gestor de equipa, eu era às vezes um diretor desportivo, eu às vezes era um treinador, eu às vezes era um presidente, ou às vezes eu era um fisioterapeuta, por vezes roupeiro, ou seja, fazia de tudo menos aquilo que eu tinha que fazer, que era ser jogador de futebol. Porque qualquer coisa que se passava ali no clube, eu sempre fui de dar o peito às balas, e qualquer coisa que se passava no clube ligavam para o Antunes ajudar a tentar resolver. Eu nunca tive problema em tentar ajudar, porque lá está, eu fui para o Passos para ser mais uma ajuda, e nunca ser um peso naquele clube. E quando eu senti que já não estava a ser um benefício para mim, todo o contrário, estava a ser muito prejudicial para mim e para a minha família, decidi acabar a minha carreira, porque eu já não estava a ser feliz enquanto jogador de futebol, embora fosse sempre aquilo que eu amasse, e então decidi que iria ser o meu último ano como jogador, porque também durante o ano aconteceram coisas na minha vida pessoal que me fizeram pensar também mais na minha família, e deixar de lado aquilo que era o meu orgulho enquanto jogador de futebol. E tu tiveste em emblemas muito fortes
com adeptos por vezes até bastante complicados na ótica da cobrança ao jogador, e nunca passaste por isso. Foste jogador da Roma e tudo o que isso significa, de uns tifosi ultra, do Sporting a mesma situação, do Dinamo de Kiev, e acabou por ser no Passos de Ferreira que acabaste de passar por esses momentos que ninguém deve passar. Não é um jogador de futebol, Sim, é ninguém. ninguém. Seja em que qualidade profissional for. Foi fácil tomar então essa decisão? Sim, muito fácil. Foi muito fácil ao longo da época. Tal como eu disse, eu na época anterior já tinha pensado em abandonar, e depois o presidente convenceu-me a jogar mais um ano e ajudar o clube, e eu aceitei. Mas sim, já tinha tomado, já tinha pensado em acabar a minha carreira. Fiz mais um ano, e vindo de um bocadinho de encontro àquilo que estavas a dizer, que por vezes em clubes maiores, que existe, infelizmente existe isso também, em confrontos contra diretores esportivos, contra treinadores, contra jogadores, mas não se sente tanto porque são milhares e milhares e milhares, e dentro de um estádio de futebol se calhar são 60.000, claro. E tu não consegues ouvir perfeitamente aquilo que te dizem. E por vezes não reconheces a cara. Exatamente. E no Passos Ferreira eu conhecia a maior parte das pessoas que me acompanharam durante a minha evolução na minha carreira e no clube, quando lá cheguei com 18 anos. E ouvir aquilo de certas pessoas, e tu a reconheces até a voz, porque são poucas as pessoas que vão ao estádio, ou menos, e eram poucas ou em quantidade inferior aquelas que me queriam mal, e eram mais aquelas que me queriam bem. Mas a voz daqueles que se faziam ouvir eram aqueles que me queriam mal, e eu reconhecia essa voz, e a mim gostava-me. Não quando me tratavam mal, ou não jogas nada, ou já estás velho, pá, não é aí que não são que essas me afetam. críticas, claro. Não é isso que me afeta, nunca foi isso que me afetou. Mas há outros tipos de comentários que na minha forma de estar, no meu ADN, não entram, porque eu nunca fui um ladrão, nunca roubei ninguém, nunca joguei por conveniência, nunca joguei por dinheiro. Obviamente que todos temos um trabalho, e claro, jogador de futebol é um trabalho, e eu amo e sempre amei o futebol, e continuo a amar, e vou amar sempre a minha vida, porque é a minha vida, não sei fazer mais nada. Óbvio que o fiz por dinheiro, porque precisava. É a tua profissão? Óbvio, não nasci num berço de ouro, tive que trabalhar para conseguir as minhas coisas e dar condições de vida à minha família, mas nunca foi necessariamente por dinheiro, porque muito menos nestes últimos anos da minha vida, porque se tivesse sido nunca teria acabado a minha carreira no Passos Ferreira. E ouvir isso de pessoas que eu conheci, ou que me acarinhavam, se calhar quando eu era aquele miúdo que lá chegou, e todos me idolatravam, digamos assim, custou, e por isso depois também acabei a minha carreira ali, e se calhar foi o melhor que eu fiz. Deixamos essa parte e vamos ao início. 95, 96 foram praticamente mais de 30 anos a jogar futebol. O primeiro registro do 0-0 que temos é nos infantis do Friamundo. Começaste antes na escola, em algum bairro local? Como é que... Não, eu comecei mesmo no Friamundo, porque eu nasci mesmo ao lado do velhinho estádio do Carvalhal, o campo do Carvalhal, em Friamundo. E eu passava ali os meus verões todos, aliás, o ano inteiro, porque como eu vivia ali a 100 metros, às vezes fugia de casa para ir para o campo de futebol. Eu comecei com 5 anos, nos escolinhas, mas aí na altura os escolinhas só poderiam ser inscritos a partir dos 9 anos. Claro. E eu lembro-me que dos meus 6 até aos 9 eu tinha que jogar com o cartão de outro, porque eu não podia ser inscrito. E jogava com o cartão de outro, e todos os fins de semana tinha que memorizar o nome de alguém diferente, que era para poder jogar. Então, e perguntavam-te o nome, não? Sim, perguntavam o nome, e eu tinha que dizer o nome da A, B ou C
para depois passar e poder jogar tranquilamente naquele fim de semana, porque ainda não estava inscrito. E funcionava um bocadinho assim até aos meus 9 anos, e depois a partir daí já comecei a entrar nas fichas de jogo e a minha carreira como jogador de futebol na formação do Friamundo. Mas era fácil, tu devias apanhar possivelmente várias vezes o mesmo árbitro. Algumas vezes apanhava. E o árbitro não questionava quase. Você, este rapaz na semana passada chamava-se Bruno e agora chama-se Marco. Poderia acontecer, porque realmente nós apanhávamos muitas vezes os mesmos árbitros, porque na altura não havia muita gente que quisesse ser árbitro, e os árbitros da associação eram poucos, e já me começavam a conhecer, porque eu não era propriamente um rapaz discreto exato. Porque era meio cenourinha, cheio de sardas na cara, e era muito fácil de me identificar. Mas o que é certo é que nunca me disseram nada, e eu fui passando ali pelos pingos da chuva e jogava sempre sem qualquer problema. E nessa altura guarda-redes? Não, já eras... lateral esquerdo. Lá está, porque o meu primeiro jogo como guarda-redes suplente foi no Leixões, e não acabei por não fazer. Ainda nos infantis? Nos escolinhas. E acabei por não fazer porque o defesa esquerdo faltou logo no meu primeiro jogo. Parece que é uma coisa combinada, mas saiu na perfeição. Exatamente. Fazes a formação toda no Friamundo e vais para o Passos no último ano de júniores ou já para ser sénior? Já no meu primeiro ano de sénior. Mas ainda tens 18 anos? Ainda tenho 18 anos. Porque eu faço a formação toda e tenho a sorte de encontrar um treinador nos séniores do Friamundo que eu... considero que tenha sido um dos treinadores mais importantes na minha carreira, que é o Nicolau Baqueiro, porque foi ele que me foi buscar aos juvenis ainda era juvenil, tinha 15 anos, a passar ali para os 16, quando ele precisava de um lateral esquerdo nos séniores, e preferiu ir buscar um miúdo aos juvenis do que ir buscar o dos júniores que tínhamos lá. Júniores muito bons naquela altura, e lembro-me que os laterais esquerdos na altura dos júniores até eram muito bons também. Mas tu serias melhor? Eventualmente, aos olhos de Nicolau Baqueiro. Senão ele iria buscar os júniores, não é? Eventualmente, aos olhos dele, eu seria melhor, porque foi a mim que ele foi buscar, e comecei a entrar ali no grupo e no seio do futebol sénior do Friamundo, e no ano a seguir, enquanto era primeiro ano de júnior, já estava na equipa principal dos séniores. E pronto, a partir faz a época 2004-2005 já nos séniores. Exatamente, faço 2 anos como júnior nos séniores, e depois no meu primeiro ano de sénior é que vou para o Passos Ferreira. Antunes, um jogador que aos 18 anos joga, estamos a falar na viragem do milénio, são tempos, parecem curtos, mas são 20 anos, e eu acho que é bastante significativo para um jovem de 18 anos jogar na 2ª Divisão Zona Norte. Hoje em dia nós olhamos para uma Liga 3, um Campeonato de Portugal, e até vemos se calhar alguns jogadores com esta franja de idades, e para irmos aos mais velhos temos de ir à Distrital, mas nessa altura nós estamos a falar de um Friamundo que tem o Boc no ataque, é uma divisão muito dura, esta divisão. Muito difícil, naquela altura era ainda há pelados? Não, eu não apanhaste? Não apanhei, mas era uma divisão muito difícil. Jogávamos com o Canelas, que era na altura uma equipa muito difícil, Irmesinde, o Vila Novense, muito, muito complicado de jogar. As equipas aqui de Gaia é sempre muito, muito difícil. Ou seja, havia o Lixa ainda, não é? Lixa, Lousada, o Lordelo não existia, Vila Verdense, ou seja, era um campeão, União de Lamas, equipas muito competitivas, campos muito pequenos, formas de jogar muito, muito duras, e para um jovem de 16, 17 e 18 anos entrar ali era complicado, até porque também naquele tempo os jogadores de futebol, os mais velhos, não eram propriamente fáceis. Não tem nada a ver com aquilo que é hoje em dia o futebol para os jovens. Os jovens hoje em dia chegam aos séniores e já têm tudo preparado, já têm a cama feita para se deitarem, e nós naquela altura teríamos
tínhamos que sofrer para poder entrar no seio do grupo embora eu tive muita sorte no grupo que encontrei e tive a sorte do BOC naquele tempo estar no Friamundo e me agarrar um pouco a mim e ao André Leão como filhos dele, e tivemos essa sorte e essa proteção da parte dele, mas tenho a perfeita noção, porque apanhei alguns, que era muito complicado conviver com jogadores mais experientes no balneário, e o próprio futebol em si, dessa divisão, era muito difícil de se jogar. Eu imagino tu apanhares alguns laterais e extremos direitos, sim, bastante duros, complicados, muito e que até deviam complicado. ficar chateados com um lateral esquerdo a sim. subir a 90 metros. Não é? Exato. Eles, na altura, o lateral Muito esquerdo difícil. ficava no meio campo. Exatamente. Eu vim inovar um bocadinho essa parte do jogo nessas divisões, e se calhar até foi um bocadinho por aí que o Nicolau Vaqueiro me foi buscar, porque pronto, eu era um defesa esquerdo que gostava de atacar bastante, mas ao mesmo tempo acabava por defender também minimamente bem. O que é que tu fazias para ter essa capacidade física? Era natural. Eu nunca trabalhei muito essa parte física. Tinhas uma recuperação rápida. Tinha Porque bastante rápido. Fazias Tanto o corredor muitas vezes. Sim, muitas vezes. Lá está, eu atacava, mas de forma constante também estava sempre posicionado na minha área defensiva. Mas nunca trabalhei muito, porque nessa altura também não se usava os boosts de pré-época, antes de entrar para uma pré-época, um trabalho extra ou de ginásio. Pá, na altura não se trabalhava muito, mas como tinha o futebol de rua e as férias passadas na rua a jogar futebol quase diariamente, o off-season era assim. Exatamente, 16 horas por dia, o off-season era assim, e estava preparado, e a minha paixão também por aquilo era muita, e se calhar nem sentia fisicamente aquilo que também com 16, 17 anos a gente nem sente. Eu diria que se calhar a nível nacional as pessoas podem não ter a noção da rivalidade que é trocar Friamundo por Passos Ferreira e vice-versa. Mas como é que foi lá em casa e na tua terra quando tu trocaste para o Passos Ferreira? Não foi fácil, não foi propriamente fácil, e mesmo para mim não foi propriamente fácil, porque eu era daqueles miúdos. Eu nasci e cresci no coração de Friamundo, na Gandarela, e para mim Passos era... odiava Passos. Sim, não há outra forma de dizer. Não há outra forma de dizer. Para as pessoas terem noção, é mesmo isso. Sim, quem é de Friamundo não gosta de Passos Ferreira. Sempre fui muito claro naquilo que são as minhas ideias e que foram as minhas opções naquele tempo. E continuo a ser, porque não tenho que esconder nada de ninguém. Sou o que sou, e quem gostar de mim gosta, quem não gostar não gosta. Fui sempre assim, e serei sempre assim. E naquela altura, nos meus anos de formação, eu sempre odiei o Passo e os nossos jogos de formação, Friamundo Passos Friamundo. O meu avô, na altura, dava-me 10 mil escudos por cada golo ou assistência que eu fizesse 10 contra o contos Passo. por cada golo? Exatamente. Isso era um sacrifício que ele fazia, mas valia a pena. Era muito dinheiro. Mesmo hoje em dia, 50 euros. Era muito dinheiro, muito dinheiro. E a gente... Fizeste algum? Muitos. Eu fazia muitos golos na formação. Fazia muitos golos. Mas nesses jogos? Fazia sempre. Tinha a motivação extra. e ele, lá está, tinha que... Era o teu empresário. Tinha que me dar ali, o prometia e dava-me. Mal acabava o jogo, ele dava-me. Mas quando passávamos ali, mesmo quando não jogávamos contra o Passo e jogávamos ali, passávamos por ali pela zona da Mata Real, eu lembro-me que enquanto miúdos a gente fazia aquelas asneiras de miúdos, a mostrar o rabo para o estádio, coisas que se fazem enquanto miúdo, inconscientes. E nunca me imaginei jogar no Passos, sinceramente, nesse tempo. Mas depois, quando surge a oportunidade de ir para o Passos, surge porque o Friamundo tem várias propostas para me vender, a mim e ao André Leão,
e não aceitou nenhuma das propostas. Uma delas até seria o Tottenham, que na altura eu e o André estivemos 2 semanas em Londres, só eu e ele, a treinar. Da segunda divisão Zona Norte para o Tottenham. Exatamente. E nós tivemos 2 semanas em Londres, na altura que estava lá o Pedro Mendes, o Mido, o Naived. Incrível. Nós estivemos lá 2 semanas a treinar os dois, e o clube ficou muito interessado e fez uma proposta de 300 mil euros na altura para o Friamundo. Pelos dois? Pelos dois. E o Friamundo não aceitou. O Friamundo não aceitou essa proposta. O André, qual era o projeto que tinha para vocês? não sei. Fiquei sem saber até hoje. Porque nós, depois, o André, curiosamente, depois sai para o Porto B. Eu mantenho-me no Friamundo, acabo o meu contrato, e a minha cláusula de rescisão no Friamundo é de 25 mil euros. Minha e do André. Porque tínhamos os dois o mesmo empresário. Quem que era? Mário Valente, na altura. E depois, no final da época, o nosso empresário chegou e bateu a cláusula por 25 mil euros dos dois, e coloca o André no Beira-Mar, e tem 2 ou 3 clubes interessados em mim. Tenho o Setúbal, Vitória de Setúbal em Lisboa, tenho o Leiria, mais perto, e tenho o Passos ao lado de casa. E ele disse: tu só tens que escolher o clube onde queres ir jogar. E eu escolhi o Passos porque eu não queria sair de casa. E o Passos naquela altura já tinha boas equipas. Conhecia o treinador, que era o José Mota, que é outro dos treinadores que também foi dos mais importantes na minha carreira, porque me ensinou muito, não só na parte do futebol, mas na parte humana e de crescimento como homem. Ensinou-me muito. E fui eu que tomei a opção de ir para o Passos, quando, há anos atrás, nunca na minha vida teria pensado jogar no Passos Ferreira. Mas nessa altura já não tinhas o ódio do jovem? Não, porque comecei a crescer no futebol, e mesmo em termos de maturidade, e perceber que realmente era aquilo que eu queria, era ser jogador profissional de futebol e chegar à primeira divisão. E tinha ali uma oportunidade na minha vida, em que tu chegas no momento que tens que separar as coisas, Claro. e tens que levar a tua vida em frente, se é que queres ter sucesso na tua vida. E foi a melhor decisão da minha vida. Naquele momento foi a melhor decisão da minha vida, porque entrei num plantel recheado de qualidade, conseguimos uma classificação histórica do Passos Ferreira, exatamente. Europa League. Eu faço as seleções todas que tenho para fazer naquela altura, e saio para a Roma, e antes tenho outras equipas interessadas, inclusive uma delas assino um pré-acordo, que depois cai por água abaixo por iniciativa minha, porque aparece a Roma mais tarde e eu prefiro ir para a Roma. Mas foi a melhor decisão da minha... Foi público esse outro clube? Como? Se foi público esse outro clube? Em alguns sítios sim, porque saiu em vários jornais em Itália, porque era em Itália também. Saiu por aqui, Juventus. E porquê é que escolhes a Roma? Porque na altura, quando assino com a Juventus, esse tal pré-acordo, que nós viajamos para Turino, eu e o Amaro Valente, e assinamos esse pré-acordo com a Juventus. Eu iria fazer um ano emprestado no Vicenza, que era a equipa satélite da Juventus, na segunda divisão. E estava tudo bem para mim, porque ia ter contrato com a Juventus. Claro. Mas depois, quando faço o Campeonato da Europa de Sub-21 e o Mundial de Sub-20, depois desse Mundial, aparece a Roma, do Spalletti, que me oferece um contrato de mais anos, e a entrada imediata na equipa principal da Roma. E aí eu preferi ir para a Roma, e pronto. E faz todo sentido. O contrato com a Juventus passou a não ter sentido nenhum para mim, e tomámos essa decisão. Deixa-me ir ainda a esse ano do Passos Ferreira. Tu fazes 24 jogos, és muito regular na Primeira Liga, começas a jogar continuadamente a partir de dezembro, mais ou menos,
és suplente do Freddy Sim. nas primeiras jornadas e estás num jogo icónico do futebol português, que é aquele Sporting 0, Passos Ferreira 1, gol de Rony, e tu substituis o Rony. Já entraste em Alvalade já assobiado, não é? Tu recordas desse jogo? Sim, perfeitamente. Porque No balneário vocês falaram do gol ter sido com. Sim, ele disse, o Rony ao intervalo diz logo, porque o gol é na primeira parte. Sim. O Rony ao intervalo diz logo que o gol é com a mão. E nós lá dentro de campo também tivemos, eu não, porque eu estava no banco, mas os jogadores comentaram que tinha sido notória a mão do Rony nesse lance. Foi engraçado porque ganhar numa equipa, num campo de uma equipa grande naquele momento, naqueles tempos, muito difícil, ganhar com um golo com a mão tornou-se até um bocado caricato e engraçado, e nós acabamos por ganhar num campo difícil mais uma vez, e conseguir mais 3 pontos importantes para nós que depois naquele ano conseguimos a qualificação para a Europa. Foram 2 vitórias seguidas. Era o teu segundo jogo na Primeira Liga. Tu foste para Passos Ferreira a saber que tinhas esta oportunidade grande. Quando o Zé Mota te chama a primeira vez, tu foste logo na primeira jornada para o banco, na segunda é que entras frente ao Marítimo. O que é que tu sentiste? Não, eu sentia que o meu tempo iria chegar a qualquer momento, porque o José Mota era sempre muito ativo, e ele conhecia-me muito bem. Quando ele me vai buscar ao Friamundo, ele vai ver 3 ou 4 jogos meus numa fase final já tinha visto nos séniores, mas vai ver 3 ou 4 jogos meus numa fase final de júniores de subida ao Nacional, que eu depois vou fazer essa fase final pelo júniores. E nessa fase final do júniores eu não faço nenhum jogo a defesa esquerda. Okay. Eu fiz 2 jogos a médio centro, e 2 jogos a extremo esquerdo e extremo direito. E ele viu um jogo que é em Matosinhos, aqui com Leixões também, mais uma vez, em que eu faço 2 golos, em que começo o jogo a extremo esquerdo e acabo o jogo a médio centro. Então, as primeiras vezes que ele me utiliza no Passos Ferreira é nessa posição, exatamente. Aliás, tu entras para o lugar do Rony, como estava-te a dizer. Exatamente. E na jornada anterior entro para o meio campo também para o lugar do salvo erro de um Pedrinha, exato. E joguei muitas vezes nessa posição, porque ele contava comigo para a posição que fosse, porque sabia que eu tinha qualidade e queria dar tudo, principalmente nesse sentido. E por isso eu sabia que o meu tempo, a minha hora iria chegar, mais tarde ou mais cedo, embora ele durante a semana me massacrasse a cabeça muito, porque ele gostava de mim, mas batia-me no bom sentido, claro. Verbalmente, e eu tenho que lhe agradecer muito, porque ele fez-me crescer em vários sentidos, não só como jogador de futebol, mas como pessoa e como forma de saber estar no futebol. Foi muito importante para mim, e a realidade é que quando a oportunidade surgiu, ele não hesitou, e colocou-me logo a lateral esquerdo contra a Leiria, que foi o meu jogo de estreia a titular. Exatamente. E nunca mais me tirou da equipa, mesmo quando o Freddy voltou do castigo, que ele tinha tido castigo de amarelos ou de expulsão. E depois nunca mais voltou a jogar, e inclusive em janeiro saiu e foi para o Cluj. Sim, é engraçado tu trazer essa história, porque mais à frente vamos ver que tu acabas por coabitar novamente com o Zé Mota no Leixões, na altura emprestado, mas ainda voltando a esta temporada 2006-2007, tu já tinhas sido chamado à seleção ou só neste período? Não, já tinha sido chamado quando estava no Friamundo, já tinha feito a seleção sub-17 e vários torneios. Torneio de Lisboa, torneio do Alentejo, torneios que fazia, e europeu sub-17 pelo Friamundo, que foi na Polónia, e já tinha sido chamado a esses estágios.
Depois aí no Passos de Ferreira e Sub-19 também fiz seleção Sub-19. Sim, fazes o Europeu de Sub-19 como jogador de Friamonte. Exatamente. E depois no Passos Ferreira. Mas não é muito comum isto. Não é muito comum. Não é muito comum. Eu até vou abrir esta seleção de Sub-19 de Portugal. Este europeu em que Portugal faz os 3 jogos da fase de grupos. São 3 empates. Escócia, Turquia e Espanha. A Espanha do Fabregas, do Piqué, é a Espanha que depois vai ser campeã da Europa. Adam. Tens o Rua Mata, Javi Garcia. Certo. E é uma seleção portuguesa que tem o Igor Araújo, que era guarda-redes do Porto. O Pereirinha, que estava no Sporting. O Mano, nesta altura, estaria possivelmente, sim. O João Pedro Silva, o central, que também era do Porto, se não me engano. Sim, perninha. O Paulo Renato, Sporting. O André Marques, Sporting. Feliciano Condenso, Sporting. Zé Zinando, também Sporting. Bruno Gama, do Porto. O Diogo Tavares e o Helder Barbosa, também do Porto. E depois estás tu, o Nuno Coelho e o David Caiado. Portanto, está ali o menino de Friamonte. Tá. É importante até para as pessoas perceberem esta... Era difícil. Era muito difícil, na altura era muito furar difícil. Hoje em dia é mais difícil, nesse sentido das portas da seleção estarem abertas para miúdos do além Friamundo, disso, é mais difícil. Antunes, é o que tu estavas a dizer. Isto é um europeu de sub-19, portanto a idade júnior, em que tu jogas na equipa principal do Friamundo, mas os júniores do Friamundo estão a disputar a segunda divisão nacional. Distrital. Portanto, nem a parte nacional estão a disputar. Exato. Também era muito difícil para nós, para mim, na altura, chegar à seleção. Quando eu lembro-me chamada a primeira vez, tu achaste normal? Não achei porque lá está. Eu fui chamado a primeira vez, eu já estava nos séniores. Eu fui para o Sub-17 para fazer primeiro um estágio de observação. Eram 30 e tal miúdos, não estava nenhum desses que tu nombraste agora, porque esses já estavam consolidados na equipa. Já não era preciso ser observados. E eu fiz o ano de juvenil nacional, Zona Norte, e nós fizemos um ano muito bom nesse ano, que ficámos em terceiros, salvo erro, a 2 pontos de disputar o título de campeões nacionais, porque na altura só passavam os dois primeiros de cada série. E já estava nos séniores, e depois, a meio, tem essa tal chamada para um estágio aqui em Lisboa, e o treinador dos séniores não me deixou ir sozinho, o Nicolau Vaqueiro. Ele fez questão de me levar no carro dele, ficar lá, observar-me, ver como é que me corriam os treinos. E depois de me acompanhar de volta para cá, para o norte. Ou seja, por isso é que eu digo que é uma das pessoas mais importantes da minha vida no mundo do futebol. E isso também ajuda muito. Muito. E o José Mota, outra pessoa muito importante na minha vida no mundo do futebol, porque foram os 2 primeiros treinadores que tiveram a coragem para apostar em mim. Um já num contexto de primeira divisão, claro, e um num contexto em que eu era jogador de formação, e ele não teve medo de me lançar às feras. E depois desse grupo de 30 e tal jogadores, salvo erro, que saímos só 2, saí eu e outro jogador, para depois integrar o estágio para o torneio de Lisboa. Fizemos o torneio de Lisboa, e a partir daí já só fiquei eu já integrado nesse tal grupo que tu disseste, campeonato sub-17, sub-19, e a partir daí foi... E no ano a seguir fazes o europeu de sub-21, o mundial de sub-20, ainda foste chamado pelo Scolari. Exatamente, fui fazer o jogo de qualificação para o europeu na Bélgica, e de lá fomos para o Kuwait, onde me estreiei e fiz a minha estreia pela seleção nacional num jogo amigável com o Kuwait. Como é que foi tudo isso? Incrível. Para mim foi uma coisa incrível, porque eu não estava nada à espera, né? Eu estava
estava num estágio da seleção sub-21 a preparar o europeu. Para mim já estava a ser um sonho, porque eu ainda era sub-20 e já estava a integrar o estágio de sub-21 para ir ao europeu sub-21 na Holanda. E de repente lembro-me que entra o adjunto e o team manager da seleção nacional A no campo enquanto estávamos a treinar e pede ao nosso mister para me chamar a mim e o Manuel da Costa, o central. Para integrar o estágio da seleção principal, porque o Mister Scolari nos ia levar para a Bélgica e depois para o Kuwait. Depois acho que foi por falta de jogadores, ou se lesionou o Nuno Valente, salvo erro, na altura lesionou-se, e jogou o Paulo Ferreira na Bélgica, lateral esquerdo. É verdade. E depois dali fui para o Kuwait com eles, juntamente com eles, e fiz a minha estreia na seleção. E tu substituís o Paulo Ferreira, precisamente. Exatamente, substituo o Paulo Ferreira depois durante o jogo. E para mim, um miúdo que 2 ou 3 anos antes está a ver o europeu de 2004, olhar para aqueles jogadores e a ter os ídolos todos de infância à minha frente, a partilhar balneário com eles, a poder fazer um passo para o Deco, para o Petit, para o Maniche. Para mim tinham sido referências sempre. Era surreal, para mim era um sonho da minha vida, que foi sempre chegar à seleção nacional, e por isso é que eu me orgulho muito daquilo que eu fiz na minha carreira, porque vem-me as lágrimas aos olhos, porque há um dia que eu estou em casa da minha avó, que eu cresci com a minha avó, na casa dela, e estou a ver a seleção nacional numa televisãozinha assim pequenina, quadrada, daquelas antigas. Confundo, exatamente. E estou a ouvir o hino da seleção nacional e a cantar, porque eu gostava e cantava o hino da seleção nacional. E quando o hino termina, eu olho para a minha avó e digo-lhe: um dia vais-me ouvir a cantar a mim o hino ali na televisão. E conseguir ter feito isso. E aposto que ela disse: tem juízo. Exato. Se calhar. Não disse, mas pensou. E ter conseguido esse feito na minha carreira, começando num clube que é grande, muito grande, para mim é muito grande, o Fremundo, mas ao mesmo tempo é tão pequeno, uma província tão pequena, para mim é uma coisa. Ganhei a bola de ouro, para mim ganhei a bola de ouro. Sinto que o meu trabalho foi recompensado e tive uma carreira que poderia ter sido melhor. Tenho essa e a tua avó perfeita depois noção. viu-te a cantar o hino? Viu, graças a Deus, viu-me na televisão e viu-me no estádio muitas vezes. E isso é a melhor coisa que eu posso ter. É a minha avó, o meu pai, que já não estão entre nós. Dela da primeira vez que estavas a cantar o hino? Óbvio, seguramente. Sim, a primeira vez, logo no show 17 lembrei-me dela, dos meus pais, na altura já tinha namorada, que é hoje a minha mulher, que é outra das coisas mais importantes da minha vida, porque me deu a estabilidade necessária que eu tinha que ter para depois conseguir ter uma carreira como a que tive. Sou um predestinado, consegui ter aquilo que muitos alvejavam na vida e não conseguiram. Por isso, para mim, eu sou um privilegiado. Eu tive uma carreira muito boa, poderia ter sido melhor, mas também poderia ter sido muito pior. Por isso, estou muito contente com aquilo que consegui e foram anos incríveis da minha vida. Esse verão não dá para descansar, mas também não é a altura para isso, pois não? Não era altura. Não era altura, porque eu saio de lá está. Do europeu de sub-21 dos amigáveis, vou direto para a Holanda, para o europeu de sub-21. Terminado o europeu de sub-21, vou direto para o Canadá, para o Mundial de sub-20. E sempre a jogar? Sempre a jogar. E termino o Mundial de sub-20 e regresso a Passos, e integro logo a pré-época com José Mota, porque não tinha hipótese de ter férias. nem que fosse 2 dias de descanso.
Tu achas que, e já lá vamos, o Europeu de Sub-21, Portugal é eliminado pela Itália. Uma Itália que tem o Viviano na baliza, Chiellini, o Chiellini, De Rossi, eh, Aquilani, o Criscito, Criscito. defesa Uma esquerda, equipa muito... Pelé. exatamente, o Graziano Pelle, o Paladino, o treinador era o Pierluigi Casiraghi. Achas que é aqui que eles também ficam ainda mais seduzidos para contratar o Antunes? Eventualmente. Já me conheciam, porque eu acredito que eles tivessem visto outros jogos do Mundial, do Europeu. Nós inclusive enfrentámos a Holanda, que estava no nosso grupo, que foi a que ganhou o Campeonato da Europa nesse ano, com o Drente, que depois vai para o Real Madrid. Sim, sim. E o Babel. Mas esse jogo com a Itália eu acabo por fazer um jogo muito, muito bom, em todos os sentidos. Mas depois falha o penalti que nos elimina. Na eliminação de penaltis, curiosamente falho eu e o João Moutinho, e somos eliminados do Europeu. Mas acabámos por fazer um jogo bom em termos coletivos. Em termos individuais também acho que fiz um jogo muito, muito capaz, principalmente no plano defensivo, e sabemos que os italianos nesse plano estão sempre atentos e são meticulosos naquilo que é a fase defensiva. E eventualmente aí tiraram alguns apontamentos para depois poderem mostrar aí ao Spalletti. Ainda quero ir ao jogo, ao Mundial de 2007, esse Mundial Sub-20 no Canadá, porque é inevitável, já tivemos gente aqui a falar sobre esse jogo, o Chile-Portugal, que deixou toda a gente boca aberta quando o Zequinha resolveu tirar um cartão vermelho ao árbitro. A vocês também? Sim, obviamente que foi ali uma coisa um bocado desespero, estranha. não é? É um desespero. É um desespero, sim, porque nós estamos ali a jogar uma fase muito importante, de um campeonato muito importante, ao qual até seríamos candidatos e inicialmente éramos apontados como grandes candidatos a vencer esse Mundial, mesmo sabendo que existiam seleções muito, muito boas, com jogadores incríveis. E nós perder aquele jogo com o Chile, que também tinha uma grande seleção e bons jogadores, mas nós éramos perfeitamente capazes de eliminar essa seleção e ver um sonho, um jogo fugir daquela maneira e depois terminar com um colega a roubar o cartão ao árbitro. Um pouco, agora eu rimo agora e rimo na altura depois, porque curiosamente o Zequinha era meu parceiro de quarto. E depois passei com ele a noite e os dias no quarto, e agora e depois a gente ria-se, mas naquela altura sentimos que poderíamos ter feito qualquer coisa mais, não só nesse jogo como noutros, mas éramos capazes de muito mais e nós... Mas ele explicou nesse momento, Antunes, porque é que teve aquela atitude? Não, ele não explicou, mas eu conhecia o Zequinha muito bem. O Zequinha é um rapaz que também veio de um contexto muito complicado na vida dele, e que teve a batalhar muito para chegar onde chegou, e que infelizmente esse episódio afetou um bocadinho na carreira dele, porque eu acho que o Zequinha tinha muita qualidade para fazer uma carreira muito melhor do que aquela que conseguiu, e ficou se calhar um bocadinho marcado por esse episódio, a meu ver mal, porque era um miúdo. Claro. E já vimos gente muito mais velha e experiente a fazer coisas bem piores. Ele não agrediu ninguém, obviamente teve uma reação que não tem que ter, que era roubar o cartão do árbitro, mas teve uma reação de uma pessoa que é protetora, e o Zequinha era um bocadinho assim. Ele, pelos amigos, pela malta que é dele, sente que tem que dar o corpo e proteger e defender os colegas, e ele
ali com o intuito de poder defender o colega que estava a ser amarelado e que iria ser expulso, que era o Mano, que tinha agredido um jogador do Chile, e ele tirou o cartão ao árbitro para dizer: calma, não faças isso. Ele, inocente, né? foi de forma inocente e inconsciente, que ele depois viu e viu que fez mal, mas acabou por estragar ali um bocadinho a carreira dele. Lá está, mais uma vez digo, para mim de forma injusta, porque não devia ter que pagar por um erro ou momentâneo daquele episódio. Pagar a vida toda. Pagar a vida toda por uma coisa simples, que ele não bateu em ninguém, não agrediu em ninguém, não fez nada que fosse assim de tão grave, pelo menos naquele momento, claro. Para pagar isso a vida inteira, porque ele, lá está, o futebol é outra coisa, e ele, naquilo que era o futebol, tinha muito futebol para dar, e não teve a oportunidade de o demonstrar, eventualmente, pelo menos da forma que ele queria. Tu, como estávamos a dizer, tu ainda voltas ao Passos Ferreira, mas é logo nessa janela de transferência de verão que tu mudas para a Roma. Tu achas que é óbvio que tu tens esta promessa de ficar na equipa principal da Roma? Achavas que ia jogar mais, ou o plantel era de facto uma coisa difícil de entrar? Estamos a falar, como estavas a dizer, de uma Roma treinada pelo Spalletti, que tem, sei lá, Panucci, Cicinho, Mexés, o Juan, Totti, De Rossi. Sim, eu estou a olhar para as defesas, não é? Tinha o Toneto, sim. Que era o lateral esquerdo que jogava, o Cassetti. Exatamente. Era difícil entrar numa equipa destas, não é? Sim, era difícil, mas lá está, eu fui para Roma numa perspectiva de crescimento também, porque eu sabia que iria ficar outro jogador e iria melhorar, pelo menos na fase defensiva, iria ser ainda um jogador melhor, e iria aprender muito com aqueles jogadores e com aquele treinador e com o futebol italiano. Mas também, quando reuni com eles, senti que eles realmente queriam me dar a oportunidade. Agora, se iria ser muitas vezes ou menos vezes, eu eventualmente na minha cabeça sabia que poderia jogar e que tinha potencial para jogar, mas também sabia que o plantel era recheado de campeões do mundo, por exemplo, da Itália, e que iria ter que esperar a minha oportunidade, como tinha esperado noutras passagens por Passos e Friamundo. Quando entrei também não entrei a titular, tive que esperar a minha hora, e eu tive as minhas oportunidades. Se me dissesses, achas que poderias ter mais oportunidades e que eventualmente irias corresponder? Sim, acho que sim, porque as poucas oportunidades que tive, estive muito bem. Tu estreaste nas Champions com o Manchester United, exatamente, e sou considerado pelos adeptos o melhor ou um dos melhores jogadores em campo. Depois faço a Copa Itália toda, sou eu que a faço, os jogos todos, menos a final, exatamente, que acho que também poderia jogar, porque tinha demonstrado durante os jogos anteriores que poderia e tinha potencial para o fazer. Faço vários jogos da Série A. E ganhas a Taça de Itália. Exatamente, ganhamos a Taça de Itália e a Supertaça italiana, e acho que poderia ter tido mais oportunidades, mas por outro lado também compreendo a parte do treinador, porque são troféus que se quer ganhar contra equipas muito, muito complicadas. Na altura foi com o Inter, e nós estávamos nesse ano a disputar o campeonato até à última com o Inter. Perdemos nos últimos 2 minutos do último jogo, perdemos o nosso campeonato, que nós estávamos a ganhar em Catânia, e o Ibrahimovic faz golo em Parma, salvo erro, contra o Parma Inter, e faz golo, e o Inter sagra-se campeão. E então nós perdemos o campeonato na última jornada, ganhamos a taça ao Inter nesse ano,
E É o ano dourado, são os anos dourados do Inter. exatamente, com uma títulos do super Mancini, equipa, sim. e nós conseguimos sempre estar ali taco a taco contra eles. Estava lá o Pelé, jogador Sim, português também, que jogou comigo. O Pelé, curioso, fez tivemos uma formação também em conjunto, fizemos seleções da Associação de Porto em conjunto. E poderia ter tido mais tempo, mas não me foi dado, e porque eu também compreendo que quisesse se agarrar mais à gente mais experiente para os momentos mais importantes da época, e compreendi perfeitamente. Depois quando Mas tu saltas, quer dizer, é uma saída. Sim, O completamente. Passos nunca tinha feito uma venda destas. Não, nunca tu tinha sais do feito. Passos Ferreira para a Roma, Exatamente. candidato ao título da Série A. Não é Exatamente. uma Roma Sim. que não é candidata. E em 2 anos, lá está, foi tudo muito rápido. Em 2 anos, um ano, porque é uma época. De uma época passo para o Passo e de Passos logo para a Roma, ou seja, uma transição muito rápida, uma realidade completamente diferente para mim. Lá no campo do Carvalhal, Sim, para o Olímpico de Roma. exatamente. É só um contexto completamente. Não é 100 vezes mais, mas é quase. Sim, e não existia muito essa noção, pelo menos da minha parte, né? Da minha parte, porque ainda era um pouco inocente, mas que aí na realidade, quando entro no balneário pela primeira vez e encontro aquelas estrelas todas ali, e o meu lugar no balneário era: eu fico aqui à minha direita estava o Panucci, à minha esquerda estava o Totti, e eu estava no meio dos dois. No meio dos dois, e sem falar italiano, e foi um pouco constrangedor naquele momento para mim, e ao mesmo tempo... Como é que ganhas coragem para meter conversa? Então está tudo Não bem lá em ganho. casa? Não ganho. Não ganho, porque eu passei pelo menos 2-3 meses calado, já não falava muito, mas nesse meio passei 2-3 meses completamente calado lá dentro, porque não tinha coragem para falar, porque lá está. Mas foste bem recebido sempre? Sim, muito bem recebido. Eles brincavam muito comigo. O Totti tem aquela coisa daquela cara fechada de ter respeito por ele, porque obviamente que é um ícone do futebol mundial, e é uma lenda, mas sempre tem aquela coisa do balneário, sempre brincalhão com toda a gente, mesmo com os miúdos. Na altura eu era miúdo, mas não era o único, existiam outros italianos lá dentro, miúdos também, e tinha jogadores brasileiros que também sempre me puseram à vontade nesse sentido. Eu ia para o treino, era o Cicinho que me levava para o treino no carro dele, outras vezes o Juan em conjunto, porque iam os dois no mesmo carro. Ou seja, eu tenho que lhes agradecer muito, porque me ajudaram sempre no sentido de me pôr à vontade e me dar confiança também para depois poder interagir com eles lá dentro. Seguiram aqui vários empréstimos. Tiveste o Lecce, ainda na Série A, o Lecce, e depois o Leixões. Porque é que houve estas opções? A Roma nunca te quis perder de vista, não é? Tiveste aqui depois o Livorno, o Panionios. Houve sempre aqui esta continuidade de ligação à Roma. Depende. Os dois... o primeiro empréstimo ao Lecce é o Spalletti que faz questão que eu vá para o Lecce para jogar mais, para ter mais tempo de jogo, mas queria que eu tivesse tempo de jogo de Série A, e começa bem porque eu integro a equipa do Lecce e faço o início do campeonato como titular, e depois de repente, sem qualquer justificação, saio da equipa para jogar um central destro à esquerda. E pronto, a partir daí acaba a minha viagem ali em Lecce, porque depois tenho uma lesão no ombro e sou operado ao ombro e venho recuperar para Portugal e integro outra vez a equipa da Roma na pré-época no ano seguinte. Nessa época começa o Mr. Spalletti, que diz, mais uma vez, confiar no meu trabalho, já com o John Arne Riz na equipa, nesse plantel, mas diz que confiava em mim porque já me conhecia e tinha visto, apesar do ano
de empréstimo ao Lecce não ter sido aquilo que ele idealizava para mim, aqueles primeiros jogos deu para perceber que estava preparado, mas as coisas na Roma não estavam a correr bem, e o Mr. Spalletti vai embora e vem o Mr. Claudio Ranieri, e a partir daí começa a minha fase negra na Roma, porque o Mr. Ranieri olha para mim com olhos completamente diferentes daqueles que olhava o Mr. Spalletti. Só via jogadores dos 33 para cima. Decidiu ir contratar um defesa esquerdo à Sampdoria, que não jogava há 2 anos na Sampdoria, e que já tinha 38 anos, para vir fazer de suplente da Roma, em detrimento dos meus serviços. E é quando eu decido depois ir 6 meses para o Panionios, e tentar a minha sorte para depois recomeçar a minha carreira outra vez. Mas tu, pelo meio deste percurso, tens Livorno e Leixões. Sim, Leixões sou eu que peço à Roma para vir para Portugal em janeiro, porque o Zé Mota deve ter dito. José Mota estava no Leixões, é o nascimento do meu filho, a 16 de dezembro de 2009, e eu quero estar mais presente, mais perto do meu filho, e peço para ser emprestado, porque eu não tenho grande tempo de jogo na Roma, e peço para ser emprestado para aqui, para Portugal. O meu empréstimo a Livorno, lá está, bem dessa não compreensão da parte do Mr. Ranieri, mas também não correu muito bem esse empréstimo ao Livorno, e depois, quando regresso, é o Mr. Luís Henrique que está no comando técnico. Sim. E também não olhava para mim com bons olhos, pelo Curioso, contrário. porque o Luís Henrique até vem de... Essa é a primeira experiência dele como treinador principal. Sim. Que ele estava na equipa B do Barcelona. Exatamente. E vai para a Roma, leva o Bojan Krikic. Vem buscar o José Ángel. Exatamente. Que foi buscar jogadores de alguma confiança dele. Exatamente. Eu antes de vir buscar o José Ángel, ele coloca-me a treinar a mim e mais 3 jogadores à parte do clube, ou seja, foi uma mensagem clara a dizer que não contava comigo, e depois eu percebi porquê, porque ele realmente queria trazer o defesa esquerdo da confiança dele. Sim, e é uma mensagem que passa para a direção, a dizer, estes jogadores não me interessam. Não me interessam, exatamente. E aí, eu depois em janeiro tenho a oportunidade de ir jogar para o Panionios. Desculpa, como é que um jogador gera essa situação? Mal. É preferível dizer-te. Sim, não conto contigo. Mas nunca falou comigo. Pelo contrário, recebemos um e-mail todos em conjunto com o programa de pré-época. Eu recebo o tal e-mail para ir de pré-época com a equipa. Eu viajei num sábado de Portugal para lá, para depois organizar as minhas coisas durante o domingo e tal, e na segunda-feira ia-me apresentar em Trigória para o estágio de pré-época, e quando já estou em Roma, no domingo recebo uma chamada do team manager a dizer que afinal não vou para estágio, e que a partir de segunda-feira iria começar a treinar à parte lá em Trigória, porque o treinador não contava comigo. E para mim isso, eu que agora sou treinador, nunca vou fazer isso, porque eu acho que acima de tudo é preciso ter a frontalidade com os jogadores, e eu acho que ele agora gera as coisas de uma forma diferente. Pelo menos parece-me que já o Luís Henrique tem outro estatuto e outra forma de estar, que não me parece que faça as mesmas coisas que fazia no início da carreira. Sim, também ter não é coragem, mas claro, ter a certeza de explicar ao Mbappé como é que ele deve defender, e depois dizer que vou controlar todos os momentos do jogo, e acabar por ter esse controle e conseguir ganhar 2 Champions. Claro. Dá outra moral. Exatamente. Mas é preciso também manter o tal registro, se calhar, sim, desde o início. Exatamente. E terá falhado nesse início. Sim, e mesmo tendo
arcabouço, digamos assim, para o fazer agora de uma forma diferente. Mesmo assim acho que tem que ser transparente e correto com qualquer pessoa, seja ele Luís Henrique aqui, seja ele Luís Henrique aqui. Quem diz Luís Henrique diz os Luís Henriques da vida, que acredito que são muitos, qualquer treinador ou qualquer jogador, qualquer pessoa. Acho que a frontalidade tem que ser sempre um valor que tem que estar incutido no ser humano e num treinador de futebol ainda mais. Mas no entanto eu acabo por ir depois para o Panionios numa fase complicada da minha vida, em qual eu estou a entrar numa depressão justamente por causa dos treinos à parte e estar ali um pouco abandonado, digamos assim, porque nós treinávamos à parte, éramos 3. Tiveste alguém a acompanhar-te? Não, 2 deles tinham saído, encontraram um clube, solução, e eu passava a treinar sozinho, sem qualquer acompanhamento de ninguém, zero, só tinha que me apresentar lá. Eras tu que fazias o teu treino? Exato, correr à volta do campo, praticamente. Eu não gosto muito de falar desta parte porque é uma parte em que eu deixo de ser profissional de futebol, e eu, como tenho muito respeito por esta profissão, pelo jogador de futebol, pelo treinador de futebol, pelo futebol em si, é uma parte que eu não gosto de falar, porque eu deixei de ser profissional de futebol. E quando te digo que deixei de ser profissional de futebol, deixei mesmo de ser, porque quando começo a treinar sozinho, à parte, na Roma, em horários diferentes, o plantel treinava à tarde e eu treinava de manhã, eu estava consoante o plantel de manhã, eu treinava à tarde, para não haver cruze, para não me cruzar com eles, e não me permitiam treinar nem sequer no mesmo horário. A certa altura eu deixo de ser profissional. Porquê? Porque eu deixo de ir. Mas eu não tenho acompanhamento, não tinha treinador, eu não tinha fisioterapeuta, eu não tinha médico, não tinha ninguém ali a acompanhar-me. Tinha 3 bolas, uns cones, e eu fazia o que queria num treino de um jogador profissional, num clube como a Roma. E eu faço isso durante uma semana e meia. A partir daí eu deixo de ir, deixo de me apresentar. E para tu veres a importância que eu tinha naquele momento para aquele treinador e para aquele clube, é que eu estou quase 2 meses sem pôr os pés em Trigória, e 2 meses depois, num dia em que estou em casa a dormir, liga-me o diretor desportivo da Roma: "Então, Antunes, onde é que tu estás?" E eu digo: "Estou em casa." Ele: "Mas tu tinhas que estar aqui a treinar, vamos ter que tomar providências sobre isso." E eu disse: "Pois, mas eu tinha que estar aí a treinar já há 3 meses atrás, porque há 3 meses que eu não vou, 2 meses e meio que eu não vou, e só deste conta da minha falta agora, né? E não pode ser, tu vais tomar providência. Eu também tenho provas que tu não estavas a atuar da forma correta comigo, por isso vamos ter que encontrar aqui um equilíbrio. Tu não podes fazer nada contra mim, eu também não vou fazer contra ti. Por isso, a melhor forma que encontramos aqui é eu ir para outro sítio jogar. Tu é que tens que encontrar, porque é do teu interesse que eu saia daqui." E lá está, encontraram depois o Panionios. Mas é engraçado que enquanto a gente está bem, não faltam clubes que nos queiram. Claro. Quando a gente está ali na moda de baixo, não existe ninguém que te queira. Ninguém. Tive muita dificuldade para encontrar um clube. Mas não tinhas empresário nessa altura? Não, deixei de ter, porque tive os meus problemas com o Amaro, e deixei de ter empresário por vontade própria. Mas é o que tu dizes, Antunes. Tu és um jogador de seleção nacional que está na Roma, português, com 23 anos. Sim, por aí. E vou ao auge da minha carreira, e do auge vou ao inferno outra vez. E o telefone não toca? Não toca, e não existia ninguém. E quando depois, curiosamente, eu vou para o Lecce, no ano que eu vou para o Lecce emprestado, existiam montes de clubes que me queriam, montes. Chelsea, Atlético de Madrid, e a Roma nunca me deixou sair, porque acreditavam muito no meu trabalho. E 1 ano e meio depois eu não tinha ninguém, zero,
Não tinha clube que me queria. Nenhum. Nem em Portugal. Não tinha ninguém que me quisesse. O único clube que me quis foi o Panionios, num contexto de empréstimo, obviamente, no qual eu aceitei porque eu precisava de sair daquele ambiente, eu precisava de me sentir jogador de futebol outra vez, de Mas perceber... tu sentiste que estavas em depressão Porque eu não queria jogar futebol. E diagnosticaram-te? Não, eu estava a entrar em depressão porque eu não saía de casa, estava completamente numa escuridão. Eu não queria jogar à bola, futebol, eu não via futebol, eu não queria futebol na minha vida. Sozinho? Estava sozinho, porque a minha mulher estava em Portugal com o meu filho. Eu nem ligava à minha mulher, ou seja, não estava em conexão com o mundo, estava completamente à parte, porque eu estava a sentir aquilo que eu mais amava era jogar futebol. Eu não me estavam a deixar fazer aquilo que eu gostava, pelo contrário, estavam-me a meter na lama, cada vez mais lá no fundo, e eu já não tinha força para continuar. Eu precisava de sentir, eu não queria jogar mais futebol, e aí entra, quando aparece o Panionios, entra a minha mulher na história, que eu costumo dizer que ela é que me salva a vida na parte desportiva. Porque quando vou para o Panionios, ela decide que vem comigo, que vai trazer porque nós estávamos numa fase complicada de relação, e ela decide que pronto, estamos numa fase complicada, tu não me queres, mas eu vou pegar no teu filho, eu vou atrás de ti, e não te vou deixar cair, porque se isto foi sempre aquilo que tu quiseste, tu tens aqui mais uma oportunidade, tens que ser tu, tens que agarrá-la, se não for agora não vai ser mais. E quando eu vejo o meu filho, é quando eu dou o clique, e eu digo, não pode ser, tu tens que dar a volta à situação, tu lutaste a tua vida inteira para ser jogador de futebol, tu vieste do Friamundo, vais deixar que te coloquem na lama, vais ficar lá preso, não vais sair dali, não tens força para sair dali, não queres voltar a ser jogador de futebol. E tinha mais um ano de contrato com a Roma, e faço 4 meses engraçados ali no Panionios, e vou para Roma já com a intenção de rescindir o meu contrato com eles. Tinhas mais um ano? Tinha mais um ano de contrato, e eu não tinha clube nenhum, atenção, claro. Eu não tinha clube nenhum, mas não querias estar, mas não queria estar ali, não queria estar na Roma, e eu vou já com a minha intenção de rescindir o meu contrato com eles, rescindo o meu contrato com eles, volto para Portugal, e não tenho mais clube nenhum. Não tens nada que me queira, não tenho nada. Tenho Moreirense na altura, tinha Moreirense que me faz uma proposta, inclusive um bocadinho melhor do que a do Passos, e depois decido ir para o Passos, reuni com o Passos, decido ir para o Passos, no ano do Paulo Fonseca, em que vamos à Champions League, mais um ano incrível, terceiro lugar, em que eu faço só 6 meses e sou vendido para Málaga. E pronto, e a partir daí começa a ser eu outra vez, a desfrutar do futebol outra vez, as coisas começam-me a sorrir outra vez, e foi tudo muito melhor e mais delinear na minha vida desportiva. É engraçado tu dizeres que há aqui um renascimento na Grécia. Sim. Literalmente. Sim, e este é o momento em que o teu chip mental muda completamente. Se não fosse essa minha ida para a Grécia, para o Panionios, e essa vinda da minha mulher, esse suporte que ela me deu depois, desde nesse momento, claro. E depois no resto dos anos, em tudo o resto, se não fosse por aí, nunca mais tinha jogado a futebol. Tenho a perfeita noção que se não fosse esses 4 meses no Panionios, eventualmente a minha carreira iria acabar ali na Roma e não iria jogar mais futebol. Há muita gente que fala deste Passos Ferreira e da forma quase, diria, um futebol desenhado do Paulo Fonseca. Surpreendeu-te aquela forma disruptiva como ele vos colocou quase a jogar? Foi incrível, uma surpresa mesmo muito boa, porque lá está. Ele vinha do Pinhal-Novense, se não me engano. Ou do Aves. Vem do Aves, exatamente. Faz um ano muito bom no Aves, mas eu não o conheço, porque eu venho de um contexto estrangeiro. Estavas no Panionios? Exatamente.
não o conheço, mas o Tiago Valente, que já tinha estado comigo no Passos, na minha primeira passagem, esteve com ele no Aves e ele quer trazê-lo para o Passos outra vez. E eu pergunto ao Tiago Valente como é que ele é, como é que não é, e ele diz-me: pá, Paulo Fonseca é outro nível, é um treinador incrível, vais gostar, não sei o quê. E a realidade é que trabalhar com o Paulo Fonseca foi a melhor coisa que me aconteceu, porque ele devolveu-me outra vez, para já, a confiança que eu não tinha tido anos anteriores, e depois incutiu-me outra vez dentro da minha mentalidade a tal forma de jogar que eu gostava, que era ser um lateral mais ofensivo, de envolver-me por dentro ou por fora, criar aquelas vantagens de corredor, seja a 3, seja a 2, seja eu a fazer de extremo, seja a fazer de médio interior, sempre com aquela rotatividade, aquela liberdade que se dá a jogadores de futebol dentro de um sistema e de uma organização que o treinador idealiza para a equipa. E nesse sentido foi dos melhores treinadores que eu tive na minha carreira, porque tem um entendimento de jogo acima da média, tem uma metodologia de treino muito boa, e acima de tudo, para mim, a coisa mais importante que pode existir num treinador de futebol é aquilo que eu idealizo, porque até pode ser um master da metodologia ou da tática, se não for um master na relação, na gestão de grupo. Para mim não existe treinador, porque o treinador é o jogador que o faz. E se o jogador não estiver no mesmo barco que o treinador, vai fazer tudo para enterrar ou afundar o treinador. Quem diz o jogador diz o conjunto dos jogadores. É isso. E São por todos isso, uma equipa. exatamente, e por isso, se houver relação humana, se houver transparência, se houver gestão de grupo, eu acho que é tudo muito mais fácil. Até podes não ser o master da tática ou da metodologia de treino, mas o jogador vai dar a vida por ti, e no fundo é o que um treinador procura, é que o jogador faça aquilo que lhe pede, mas que também saiba que o jogador está preparado para dar a vida pelo treinador, pela equipa, para aquilo que ele idealiza para a equipa e os resultados em conjunto. E o Paulo Fonseca é um equilibrador em tudo isso, e acredito que agora ainda esteja muito melhor, porque ele também teve uma fase complicada da vida dele quando tem a transferência para o Porto, mas é um conjunto de todas essas situações. Acho que consegue reunir todas essas vertentes numa pessoa só, e foi uma pessoa muito importante também na minha passagem pelo Passos. E daí vais para o Málaga, voltas a ser chamado à Seleção Nacional, fazes uma época, duas épocas e meia, sensivelmente, no Málaga, espetaculares. É o momento que tu dizes da tua libertação até como jogador, do género, eu agora vou fazer aquilo que sei fazer. Sim. Não há que inventar, não é? Sim, para mim foi a minha libertação e foi o meu grito de raiva, de dizer, caraças, eu consigo, afinal consigo. Eu apenas não tive sorte naquele momento da minha vida, né? Apenas não tive quem quisesse apostar em mim ou acreditasse nas minhas capacidades, e agora estou a ter essa oportunidade. Só quero é desfrutar e demonstrar que realmente sou capaz, e já não pensava muito no regresso à seleção, porque pensei que tinha perdido o comboio, obviamente, porque quer queiramos, quer não, estás um ano ou 2 ou 3 sem jogar, ou ter aquela competitividade, regularidade na competitividade, na competição, não consegues demonstrar o teu verdadeiro valor. Obviamente que vês outros jogadores aparecer, que foi o caso que o Coentrão apareceu e era um dos melhores laterais esquerdos do mundo naquela altura. Nunca pensei em voltar à seleção outra vez. O que é certo é que aconteceu, porque eu fiz por merecer, obviamente. Sim, também. Aquela segunda metade, desde logo a segunda metade no Málaga, era o que estavas a dizer, que entras, jogas os jogos praticamente todos, tu és apresentado no final do mês, o teu último jogo no Passos Ferreira é uma meia-final da Taça de Portugal contra o Benfica, e na semana a seguir já estás a jogar um Málaga Levante. Exatamente. Jogas o resto da época quase toda
e fazes o golo ao Real Madrid. Pé direito. O resultado é pesado, 6-2, Sim. não é? Mas é um golo de pé direito. Como é que foi esse jogo de Santiago Bernabéu? Pá, foi um jogo muito engraçado no sentido em que foi um dos melhores jogos que eu joguei. Porquê? Porque estavam a jogar duas grandes equipas, não havia uma equipa que estivesse a jogar à defesa. Por exemplo, se houvesse equipa que estivesse a jogar à defesa seria o Málaga, obviamente, Claro. porque a jogar no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid do Cristiano Ronaldo, do Ozil, do Di Maria. Este é o Real Madrid dos 100 pontos, não é? Exatamente, com o Mourinho, o treinador. Exatamente. Temos o Coentrão a jogar, o Modric, o Ronaldo faz um gol, 2 assistências, falha um penalti. Exatamente. Atenção que o Málaga acaba com 9 jogadores. Sim. Mas foi um jogo muito bom porque foi tu a tu, foi 6-2, mas poderia Sim. ter ficado Há com o Pellegrini 6-4. também não se joga à defesa, não é? Sim, exatamente. Poderia ter ficado ali um 6-4 ou até um 7-5. Óbvio. O Real Madrid teve mais oportunidades, mas quem gosta de futebol, foi um jogo bom de se ver. O resultado para nós não foi o ideal, mas foi um bom jogo. E eu acabo por fazer mais um jogo bem conseguido. Acabei por fazer, como disseste, faço 6 meses muito bons. Já tinha feito no Passos Ferreira 6 meses bastante bons. E faço 6 meses muito bons ali no Málaga, e consigo a chamada à seleção, e no ano a seguir faço um ano muito regular outra vez no 38 Málaga. jogos, são muitos jogos. Exatamente. Tu achas que o Paulo Bento foi injusto contigo a não te levar ao Mundial? Muito injusto, e ele acaba por dizer que é muito injusto porque a seguir ao Mundial, a primeira convocatória da qualificação para o Europeu, eu estou incluído na convocatória. Claro. Não faz sentido, é uma coisa que não faz sentido, né? Não convoco um lateral esquerdo, levo só um lateral esquerdo para o Mundial do Brasil, quando faço a qualificação toda. Quando estou presente no play-off de apuramento para o Mundial. O tal jogo na Suécia. Exatamente. Quando estou presente no último amigável antes do Mundial. Contra os Camarões. Exatamente. Até acho que fazes uma assistência. Exatamente. Foi esse jogo. Exatamente. E depois não estou incluído na convocatória em detrimento de outro lateral direito, e na primeira convocatória pós-mundial eu volto à convocatória. Para mim não faz sentido, revela uma falta de personalidade do treinador. Para mim teve muita falta de personalidade o treinador. Sempre disse que foi muito injusto comigo. Noutras fases se calhar eu fui convocado e eventualmente poderia não ter sido convocado. Naquele momento eu era mais que merecedor daquela chamada para o Mundial do Brasil. O treinador não teve a coragem de o fazer. Tu eras para titular na melhor liga do mundo. Exatamente. Em que o teu titular da seleção também estava nessa liga, que era o Fábio Coentrão. Exatamente. Não havia ali grande... E não havia mais grandes opções. Grande ciência, pois não. Não havia. Naquele momento, lá está a falta de laterais esquerdos, e naquele momento não havia grandes opções. O próprio Fábio Coentrão era um defesa esquerda adaptado, e não havia grandes opções. E ele dá conta do erro ao convocar-me logo, ao convocar-me logo a seguir ao Mundial. Ele dá conta do erro. Mas isso para mim só revela que o treinador não teve personalidade. Paulo Bento não teve personalidade, não teve coragem de me convocar, porque eu jogava no Málaga e não era um jogador tão relevante como outros que ele levou, ou eventualmente era demasiado boa pessoa e não queria saber muito de injustiças, e estava sempre tudo bem comigo, porque eu sempre estive preparado para fazer fosse o que fosse, e para a seleção sempre, obviamente que foi sempre um grande orgulho meu e continua a ser. Para mim seleção é tudo. Mas foi um momento de, mas foi o maior, de desligar a televisão e reset, não foi? Eu quando ouço a seleção eu descarrego, desabo, ali cai-me o mundo, e durante 2 dias não quero falar com ninguém, mais ou menos. Fiquei mesmo muito
muito magoado, não estava nada à espera. Aliás, eu estava à espera de ser convocado, porque era o mais normal, digamos assim, que era o mais normal. E acho que nesse momento fui muito injustiçado. E ele nunca falou contigo sobre isso? Nunca falou comigo. O mais engraçado foi mesmo isso. Por isso é que eu digo que o treinador não tem personalidade nenhuma, não teve personalidade naquele momento, não teve personalidade após o momento, não teve personalidade na convocatória seguinte que faz quando eu chego ao estágio, nem sequer de me dar uma palavra, porque não fui eu que o disse, foram vocês, sim, comunicação social, que falavam muito disso também. E ele nem teve a preocupação de me dar uma palavra, e por isso nunca lhe disse, nunca tive nada contra ele, nada, mas revela muita falta de personalidade e os resultados estão à vista. Tu depois fazes meia época no Málaga e vais para o Dinamo de Kiev. Exato. Como é que acontece esta mudança? Acontece de repente, porque eu em dezembro renovo 5 anos de contrato com o Málaga. Em dezembro não, já em janeiro faço a renovação de contrato com o Málaga e o mercado fecha. O mercado aqui fecha. No entanto, continua aberto na Rússia, Ucrânia, Roménia, Turquia. E eu estou em casa, sossegado, porque já estava com a nossa vida feita. E recebo uma chamada do meu empresário dizer que existe um interesse do Dinamo Kiev e que eventualmente vai fazer uma proposta muito forte ao Málaga para me deixar sair. Se eu tinha interesse em ir, eu disse, não sei, vamos ver, que eu renovei agora o contrato com o Málaga, mas vamos ver o que é que eles oferecem, se o Málaga aceita. Quero falar com o Miguel Veloso também para perceber como é que está a situação lá. Falo com o Miguel e ele diz que lá estava tudo normal, porque tinha iniciado já a guerra da Crimeia. E ele diz que está tudo normal, tudo tranquilo, que não se passava nada, que poderia ir à vontade, que ia gostar. E pronto, depois os clubes entraram, houve ali momentos de negociação, ainda demorou umas semanitas, porque o Málaga não aceita a primeira proposta, eles não querem oferecer mais e vêm à procura de outro lateral esquerdo, não conseguem esse tal lateral esquerdo, que até era o Jefferson, que estava no Sporting. Sim. Porque o Sporting também não aceita e pede mais, e eles depois retornam ao Málaga, oferecem o que o Málaga quer e levam-me a mim. É uma grande venda, 6 milhões na altura. Sim, que poderia chegar aos 9 milhões e qualquer coisa. E eu vou para o Dinamo Kiev, e encontro lá o Miguel Veloso, que já me tinha cruzado com ele, seleção sub-21 e seleção nacional A. E fiz 2 anos muito bons lá com eles. A partir do segundo ano já começa a ser mais complicado, porque o Miguel Veloso abandona o clube. O Danilo Silva, que era do nosso grupo de convivência, também abandona o clube. Vem o Júnior Moraes, mas depois saem outros quantos dali da nossa convivência, e aquilo torna a ficar ali. O Júnior Moraes depois até vai para a China também. Sim. E fico eu e o Derlis Gonzalez, que somos aqueles que nos mais comunicávamos um com o outro. Começa a ficar ali um núcleo só de ucranianos, e o clube atravessa ali algumas complicações porque o presidente estava a ser investigado pelo governo ucraniano, e eu decidi que era a hora de abandonar. Mas desportivamente foram 2 boas épocas. Sim, muito boas, 2 muito boas épocas. Muitos títulos. Ganhámos 2 campeonatos, ganhámos a taça, a supertaça, enfrentámos o Shakhtar Donetsk do Paulo Fonseca, que jogava muito bem também. Ou seja, acabou por ser desportivamente 2 épocas muito boas na minha carreira, e gostei bastante de estar lá aqueles 2 anos, principalmente quando existia aquela união e comunhão entre malta que Miguel Veloso, que falava o nosso idioma, digamos assim, embora dávamos bem com os ucranianos, mas sendo mais difícil a comunicação porque não falavam inglês, era praticamente russo, ou seja, havia ali
muitos entraves que era difícil depois para termos ali uma relação tão próxima como tínhamos nós, do outro lado a falar espanhol, brasileiro ou até inglês, era bem diferente. E pronto, mas foram 2 anos e meio muito positivos, ao qual gostei, mas depois achei que era o momento de abandonar e voltar Voltar à Espanha. É uma porta que tu tens sempre ali aberta, em virtude do cartão de visita que tinhas deixado no Málaga. Vais para o Getafe do Bordalás. Sim. E estavas a dizer em off que foste apresentado no mesmo dia do Emiliano Martínez. Exato. Tipo Martínez. Exato. Longe de imaginares, de imaginarmos que podia ser o guarda-redes com a dimensão que é hoje em dia. Mas como é que aconteceu a ida para o Getafe? Lá está, eu tinha essa vontade de abandonar o clube no final daquela época. Eu fiz 2 anos e meio. No final dessa tal época eu comunico ao meu empresário, que era o Joaquim Ribeiro na altura, que queria sair do Dinamo Kiev e ingressar outra vez noutros campeonatos mais competitivos e mais perto de casa, eventualmente Espanha, porque tive sempre muito mercado lá. E conseguimos. Ele disse que iríamos ver, que a dificuldade iria ser o Dinamo Kiev aceitar, e o único clube que conseguiu chegar aos números que o Dinamo Kiev queria foi o Getafe, e acabei por vir para o Getafe. Também me interessava muito porque era uma equipa que estava em crescendo. O treinador demonstrou muita vontade em contar comigo também quando falou comigo. Era em Madrid, ou seja, também ajudou um bocado ali na escolha do Getafe, e escolhi bem porque mais uma vez conseguimos uma classificação para uma Conference League. Sim, e o próprio treinador, o Bordalás, tem uma identidade muito própria. Exatamente. E que privilegia também muito o teu estilo de jogo. Sim, futebol de jogo exterior, com cruzamentos, privilegia muito cruzamento, seja da linha de fundo, seja de 3/4, digamos assim, meio campo. E ele quis-me contratar também por sabendo das minhas características, um bocadinho por aí. Acabamos por fazer um ano muito bom. Eu individualmente fiz um ano muito bom. Acabei por ficar no 11 ideal da La Liga, mesmo tendo sido o ano complicado, porque foi quando rompi o cruzado e tive que parar. Os últimos 5 jogos eu já não joguei. Mesmo assim consigo ficar ali no 11 ideal. Ou seja, para mim é um ano muito bom, e em termos coletivos também. Lá está, o futebol espanhol sempre se deu bem, claro, na minha forma de jogar, e sempre foi uma escolha muito óbvia para mim, porque acho que encaixa perfeitamente nas minhas características. Tu, depois de 3 anos no Getafe, tens a chamada do Sporting. Tu achavas que irias regressar ao futebol português pela porta de um grande? Não. Como é que aparece? Não achava, porque... É o Ruben Amorim o grande culpado? Sim, essencialmente o Ruben é o grande culpado. Não estava nada à espera, porque lá está, enquanto eu estive bem e no auge bem fisicamente, e no auge da minha carreira, houve abordagens, mas nunca nada muito específico. Ou seja, falava-se aqui ou ali, chegava, queres, não queres, mas sem haver uma proposta, digamos assim. É o estás interessado, depois falamos. Exatamente. Nunca houve nada muito linear. E curiosamente, quando estou a recuperar de uma lesão no meu joelho, ainda numa fase terminal da recuperação, recebo a chamada do Ruben Amorim. Estou eu em casa, em pleno Covid, a perguntar se eu queria ir para o Sporting.
E primeiro liga-me um empresário, irmão de um jogador de futebol que é empresário, e pergunta-me se tenho interesse em ir para o Sporting. E eu, claro que lhe respondo que óbvio que tenho esse interesse, mas tipo, sem acreditar muito naquilo que me estava a perguntar, porque eu sabia na fase que estava, né? Estava numa fase de recuperação com 33 anos, uma operação ao joelho, não propriamente uma operação fácil, e recebi uma chamada do Sporting. Achei um bocado estranho, mas depois liga-me o Ruben Amorim a dizer que se eu queria, se tinha esse interesse, e eu até em tons de brincadeira eu digo-lhe: Ruben, mas tu sabes que eu estou recuperado de uma lesão do joelho, não sabes? Não estou na minha máxima plenitude física. E ele disse: sim, eu sei, mas também sei que tu vais recuperar bem e conheço as tuas capacidades e sei aquilo que tu me podes dar, e por isso eu quero que tu venhas para cá, e se tu quiseres, se tiveres esse interesse, eu gostava muito que tu viesses. E eu disse: claro que eu gostava, né? Porque de sonho um dos meus sonhos de menino, de criança, eu só tinha 2 sonhos, era 3 sonhos: é ser jogador profissional, representar a seleção nacional e jogar num grande em Portugal. E faltava-me jogar num grande em Portugal. Obviamente que aquela chamada veio num momento em que eu não estava nada à espera, mas caiu muito bem naquilo que eram as minhas... E teve uma espécie de frontalidade também de dizer: olha, óbvio, eu tenho aqui um menino de 18 anos, 19 anos, chama-se Nuno Mendes. E... já o conhecia, já tinha visto que ele tinha uma saúde um bocado diferente da minha. E precisa de aprender contigo. Exatamente. Aprender, não aprendia muito, porque ele já sabia que já tinha umas qualidades individuais incríveis, mas a realidade é mesmo essa. Mas já conhecias o Nuno também? Já conhecia, já tinha visto 3 ou 4 jogos do Nuno, desta fase final do Ruben Amorim, já naquele ano que tinha entrado, e era uma coisa incrível. E ele falou-te disso também? Falou-me disso completamente. Eu sabia para aquilo que eu ia no Sporting, mas também lhe pus ciente: sabes que eu sou muito competitivo e eu que vou lutar pelo meu lugar até ao fim. Isto sempre fui assim, irei ser sempre assim, sou muito competitivo. Ele, obviamente, por isso é que eu te quero aqui também, que é para não fazer adormecer o outro. Mas o Nuno tinha umas qualidades, tinha e tem não é surpresa nenhuma aquilo que ele está a render hoje em dia no mundo do futebol. Tem umas qualidades incríveis, e para além das qualidades técnicas e físicas incríveis que ele tem uma coisa que o diferencia dos outros todos: é a humildade. O Nuno tem uma humildade que nenhum dos outros... Atenção que os outros miúdos são incríveis, que eu encontrei no Sporting, mas o Nuno tem uma humildade que mais nenhum dos outros tem. E a humildade em que sentido? É que ele ouve. O Nuno não ouve para sair do outro lado. O Nuno ouve para interiorizar, para melhorar, para tentar aprender. Ele pergunta para tentar aprender. Não se sente superior a ninguém. E isso faz dele aquilo que ele é hoje em dia. Representa muito bem aquilo que ele transmite dentro de campo. Porque ele é assim. Não deita a toalha ao chão em nenhum lance. Ele dá tudo que tem em campo, seja no ataque, seja a defender. Só se não puder é que ele não vai até ao fim. Mete a cabeça onde mais ninguém mete o pé. Para além da qualidade técnica que ele tem, é muito agressivo a defender. Para mim, sem dúvida, o melhor lateral esquerdo do mundo, e eu ter sido suplente do maior lateral esquerdo do mundo, para mim é um orgulho enorme. Antunes, foi uma boa carreira? Muito boa, estou muito contente com aquilo que consegui. Ainda agora em off estávamos a falar sobre isso. Sou consciente que em certos pontos da minha carreira, aqui ou ali, poderia ter sido melhor a minha carreira, mas também sou consciente que aqui ou ali a minha carreira poderia ter sido pior. Tenho gente que eventualmente poderia ter tido muito mais qualidade do que
durante longos anos que andaram na formação e eventualmente até os primeiros anos de futebol sénior, teriam muito mais qualidade do que eu, mas eu quis sempre mais do que eles. E tive essa sorte de poder ser jogador de futebol, porque eu também quis. E eles não tiveram essa sorte, poderiam ter tido. Ou seja, eu sou um predestinado, sou um privilegiado em ter sido jogador de futebol profissional, que foi sempre o meu grande sonho da minha vida. Não me imaginava fazer outra coisa. Consegui realizar todos os meus sonhos de menino, ser jogador profissional, representar o meu país, seleção nacional, representar um clube grande em Portugal, fui campeão nacional. Imagino que esse título de campeão nacional deve ter sido... Vai ficar na minha memória para sempre. Vai ficar na minha memória para sempre. Recordar de toda a carreira. Sim, foi... Era doutor as pessoas dizerem que o Sporting, se calhar se tivesse gente nos estádios, não seria campeão? Não, isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Nós naquele ano estávamos mentalizados que iríamos conseguir. O nosso campeonato começou no Algarve. Quando nós nos reunimos e eu percebi que os miúdos, o conjunto de jogadores que nós tínhamos de miúdos com os mais graúdos estavam em plena sintonia e estávamos preparados para dar a vida para conseguir um objetivo que não era conseguido há anos. E eu e muitos outros, naquele momento no Algarve, sentimos que era realmente possível. E não havia ninguém que nos fosse tirar aquilo da cabeça. E se em algum momento nós estivemos ali um bocadinho a tremer, foi por culpa própria, porque não estávamos habituados a estar com tantos pontos de vantagem num primeiro lugar. Mas acho que fomos uns justos vencedores. Agora aquela coesão de grupo, como a coesão de grupo, não é? Que existia, treinadores, jogadores, tudo junto, havia tudo uma interligação muito grande que era impossível não acontecer da forma que aconteceu. Agora estarem a tirar o mérito por não haver adepto era impossível, porque se calhar iriam galvanizar muito mais, certo? Iriam haver momentos do campeonato em que iriam assobiar, mas para nós era relativo, porque nós não ligávamos, tínhamos um escudo muito forte que nos estava a proteger e a levar e empurrar para o caminho que nós queríamos. Tínhamos um objetivo claro, que era conseguir aquilo que noutros tempos não conseguiram, e nós iríamos ficar na história do clube, e estamos nessa história. E por isso, para mim, eu termino a minha carreira sendo campeão pelo Sporting, não termino a minha carreira no Passos de Ferreira, porque o que fica para mim são os anos de alegria, e infelizmente os últimos anos no Passos de Ferreira não foram de alegria, foram completamente o oposto daquilo que eu estava à espera. E para mim, eu termino a minha carreira sendo campeão nacional no Sporting, num clube que vai ficar para sempre marcado na minha vida, mas que não sei se um dia irei voltar agora como treinador ou não, ou se irei ser adversário ou não. O futuro assim o dirá, mas que ficarão marcados na minha vida para sempre. Isso é inevitável. Quem é que merece o teu maior agradecimento? Haveria muita gente. Eu gosto o meu maior agradecimento não tem nada a ver com futebol, mas vai para a minha mulher, porque sem dúvida ela deu-me o clique que eu precisava para eu voltar a ser eu mesmo no mundo do futebol e conseguir ter depois encarrilado e entrado outra vez no caminho certo para conseguir manter-me no mundo do futebol como profissional, e vai para o resto da minha família, os meus tios, a minha avó, o meu pai que já não está cá connosco, e a minha mãe, que foram muito importantes para mim, mas se tivesse mesmo que identificar alguém, seria a minha mulher e o meu filho. Agora, vamos ao 11. E a minha filha, obviamente, que já veio numa fase mais avançada da minha carreira, mas que tem a mesma importância que tem o meu filho. Naturalmente. Agora vamos ao 11 de craques, amigos, o que tu quiseres destacar aí. Bora. Antunes, vamos então conhecer aí o teu 11, que podem ser amigos, melhores jogadores, o que tu quiseres. Então, na baliza vou colocar o Marafona,
porque partilhei com ele alguns momentos bons e outros momentos de restabelecimento do clube, momentos complicados do clube em que ele ajudou e teve a dar suporte em momentos complicados do Passos, e para além das qualidades dele como guarda-redes, tem umas qualidades humanas que encaixam naquilo que é a minha forma de estar, e por isso Marafona. Depois defesa direito. Defesa direito, Mangualde, porque foi das pessoas mais importantes que eu encontrei quando ingresso no Passos de Ferreira, vindo do Friamundo, meu primeiro ano de séniores. Foi uma pessoa muito importante no seio do grupo, fora do grupo também tivemos uma relação muito boa, fora de campo, continuamos amigos, falamos constantemente, e mais uma vez, para além das qualidades que tem ou teve como jogador, a parte humana para mim é muito mais importante. Agora vamos para os centrais. Tiago Valente e Flávio Ferreira. Tiago Valente porque foi um amigo, é um amigo. Encontrei-o em duas fases muito importantes da minha passagem pelo Passos. Conseguimos 2 classificações históricas, os 2 em conjunto, uma para a Liga Europa, uma para a Champions League com o mesmo clube, e por isso merece estar aqui neste 11. Flávio Ferreira, cruzei-me com ele no Málaga, tivemos uma relação incrível, de proximidade, os dois e as nossas famílias. Infelizmente ele teve uma lesão que o impediu de dar o seu melhor contributo e dar o seu avanço na carreira como ele desejava. Tinha umas qualidades incríveis que eu acreditava muito que ele pudesse, para além do Málaga, chegar noutros patamares, e se não fosse essa lesão, eventualmente teria conseguido, mas para mim está dentro do meu 11. Claro. Fez a esquerda agora. Fez a esquerda Tony Silva, que também jogou comigo no Passos Ferreira. É uma pessoa que é todo o balneário precisa. É uma pessoa brincalhona, transmite uma alegria a um grupo que é necessária para ter sempre vitalidade dentro do seio do grupo. Uma personagem, como a gente costuma dizer, e agora como idealiza o jogo como eu idealizo, tem uma personalidade muito, muito forte, e por isso coloquei aqui também a defesa esquerda. No meio vou colocar o André Leão e o Luís Carlos, 2 pessoas que também foram importantes no meu percurso. André Leão porque temos uma vida em conjunto, seja de formação, seja depois no contexto do Passos Ferreira, numa época histórica, lá está, e acho que é dos melhores médios que eu apanhei na minha carreira. Obviamente apanhei outros nomes muito bons, mas o André Leão, por tudo aquilo que ele conseguiu também vindo de onde veio, merece estar neste 11. Luís Carlos, uma pessoa incrível, um jogador ainda melhor, e acho que merece também estar aqui no meu 11. Depois, extremo esquerdo, vou colocar o Boc, porque é uma pessoa que foi muito importante na minha carreira, que me deu suporte quando eu comecei a aparecer e a dar os meus primeiros passos como jogador profissional no Friamundo. Uma espécie de protetor e de pai do futebol, e por isso não faria sentido ele não estar aqui neste 11. À direita, o Renato Queiroz, porque também foi uma espécie de pai nesse tal grupo do Passos Ferreira.
em que sempre acreditou muito no meu trabalho. Ele era engraçado que ele queria comprar o meu passe, queria vender o carro dele para comprar o meu passe ao presidente Fernando Sequeira, e o Fernando Sequeira nunca quis. Que era para ser teu empresário. Para ser meu empresário. E curiosamente agora ele é empresário também. Mas merece estar aqui porque ele foi um jogador muito importante ao longo do ano, fazendo golos importantíssimos, e para mim foi uma pessoa que me marcou e continua a marcar na minha vida. E depois na frente vou colocar o Rui Fonte e o Cícero, 2 amigos muito, muito próximos, fizeram carreiras excelentes, muito boas, 2 pessoas com um coração e uma forma de estar muito próximas àquilo que eu sou também. O Rui Fonte é uma pessoa muito frontal, de coração limpo, que está sempre disponível e predisposto para ajudar, e a forma de jogar e de estar dentro de campo, mesmo quando não joga, é muito, muito profissional, e teve uma carreira incrível muito por aquilo que ele é como pessoa. E pronto, e tenho o irmão dele que o ensinou bem, e aposto que o pai dele conheci, tive a sorte de o conhecer, ou seja, não é surpresa nenhuma. Está aqui no meu 11. E o Cícero, porque foi o nosso ganha-pão do ano da Champions. Tivemos momentos também nas seleções jovens, os 2 juntos, partilhámos balneário, os nossos filhos andaram juntos na escola, são amigos, agora eles são grandes e são 2 craques. Espero que tenham uma grande carreira, e pronto, este é o meu 11. E está espetacular. Antunes, muito obrigado por teres vindo ao Obrigado, eu é que agradeço.